Olá pessoal, meu nome é professor Rubinho, sou professor de Química do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, campus Sertãozinho, e estou aqui hoje para começar uma nova etapa no nosso curso de licenciatura em Química com um componente curricular chamado Química Analítica 2. Eu vou começar aqui hoje apresentando para vocês, o conteúdo programático desse curso, ou seja, o que nós vamos ver ao longo desse semestre na Química Analítica 2. Vou mostrar para vocês também os critérios, de aprendizagem, os critérios também e os instrumentos de avaliação, e vou mostrar para vocês as referências que nós podemos utilizar ao longo desse nosso curso. Então, espero que vocês aproveitem então aí essa primeira aula, aonde eu vou falar um pouquinho para vocês da Química Analítica 2. Bom, pessoal, eu vou começar aqui logo de cara lançando uma questão para vocês. Eu vou perguntar o que é a química analítica. Bem, se você puder aí na internet, se você puder pegar os livros e procurar o que é a química analítica, você vai encontrar a seguinte definição. Ora, a química analítica é o ramo da química que identifica e quantifica as espécies químicas. Então vamos lá, eu tenho uma amostra e através da química analítica eu posso identificar o que tem naquela amostra e também eu posso quantificar, dizer em termos de quantidade que eu tenho naquela amostra. Então a química analítica é o ramo da química que identifica e quantifica as espécies químicas presentes na sua amostra. Bem, com base na definição que acabamos de fazer, nós podemos separar a química analítica como sendo a química analítica qualitativa e podemos também ter um outro braço da química analítica, que é a química analítica quantitativa. Enquanto que a química analítica qualitativa, ela procura dizer o que tem na sua amostra, a química analítica quantitativa, o próprio nome já está dizendo, está preocupado com o quanto que tem das substâncias presentes na sua amostra. Então, nós podemos aqui sim, para facilitar o nosso estudo, desmembrar a química analítica nesses dois braços, a química analítica qualitativa e a química analítica quantitativa. Eu já aproveito aqui para explicar para vocês que no semestre passado vocês viram a Química Analítica 1. Nessa Química Analítica 1, nós trabalhamos com a Química Analítica qualitativa. Então, nós temos na Analítica número 1 a Química Analítica qualitativa. Então, isso foi visto no semestre passado. Nesse semestre, já vou adiantar para vocês que a Química Analítica 2, que é o alvo do nosso estudo aqui, que nós estamos iniciando nesse momento, é a Química Analítica quantitativa. Então, é esse braço da Química Analítica quantitativa que nós vamos focar nesse semestre, na Química Analítica 2. Dando continuidade, vamos lembrar que na Química Analítica qualitativa, ou na Química Analítica 1, que você já viu, você procurou identificar um ou mais componentes que estavam presentes na sua amostra. Já na Química Analítica quantitativa, repito, é o que nós vamos focar esse semestre, nós vamos determinar a quantidade de um componente na amostra. Então, enquanto que a analítica qualitativa ela vai identificar os componentes, um ou mais componentes da sua amostra, nós vamos aqui procurar quantificar um ou mais componente presente na sua amostra. Então, nós temos aqui agora que a química analítica está desmembrado como química analítica qualitativa e química analítica quantitativa, e volto a repetir para vocês que esse semestre nós vamos tratar da química analítica quantitativa. Bem, pessoal, eu vou aproveitar aqui então esse momento de início do nosso curso e vou relembrar com vocês aqui o que vocês viram na Química Analítica 1 ou na Química Analítica Qualitativa.
Então, só relembrando, ali na química analítica qualitativa, né, nós buscamos informação sobre a presença ou ausência de elementos, íons ou moléculas presentes na sua amostra. Tá? E os resultados que você tira de uma análise química qualitativa é simplesmente palavras e símbolos, sim ou não, ou tem o seu elemento ou não tem o seu elemento, ou tem aquela molécula ou não tem aquela molécula. Então, basicamente, nós estamos falando de uma química analítica qualitativa, aonde nós estamos dizendo, olha, existe tal substância ou não existe tal substância. Vamos lá, aqui tem alguns exemplos. Por exemplo, eu quero saber a presença de sódio, por exemplo, no leite. Então, posso fazer uma análise e posso dizer, olha, esse leite tem sódio ou não, tá? Colesterol. Quando você vai fazer um exame de sangue, por exemplo, é possível você dizer, olha, colesterol, o cara tem colesterol, não tem colesterol. Olha, isso aqui tem gordura trans ou não tem gordura trans. Então, veja bem, estou dizendo se tem ou se não tem. A minha preocupação é identificar se há colesterol ou não há colesterol. Há gorduras trans ou não há gorduras trans em alimentos. Então, existem metodologias na qual você consegue identificar a presença do sódio, né, a presença do colesterol ou a presença de gorduras em alimentos. Uma outra análise bastante corriqueira, né, é a análise de cloro e mercúrio em água. Então, o mercúrio nós sabemos que ele é um metal pesado. É importante você controlar a sua quantidade, né? E saber se ele está presente ou não em um rio, por exemplo, né? Em uma lagoa, em algum lugar que você tenha, né, um reservatório de água. Então, existem, né, passos que a gente chama, né, etapas de uma sistemática de identificação, na qual nós podemos dizer, olha, aquela água possui cloro, né? Ó, existe mercúrio naquela água. Então, nós vamos basicamente identificar há ou não há aquele elemento, aquela substância, aquele metal presente naquela amostra. Então, isso consiste a química analítica qualitativa, se dizer se há ou não aquelas substâncias presentes, seja lá onde for, seja no alimento, seja, por exemplo, numa amostra de água. Bem, para diferenciar a química analítica qualitativa, que eu acabei de mostrar para vocês agora há pouco, né, apenas identificando se há ou não a presença das substâncias, dos elementos, né, na sua amostra, a química analítica quantitativa, ela tem o papel de quantificar, né, os analitos da amostra. Então, é dizer, olha, quanto tem naquela amostra. Os seus resultados são expressos, obviamente, em valores numéricos, né, com indicação dos que esses números representam. Então, eu vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos, né? Olha só, por exemplo, se eu faço lá uma análise no leite e pela química analítica qualitativa, eu identifiquei que há sódio. Então, agora eu vou fazer uma análise quantitativa para analisar a quantidade de sódio que eu tenho naquela minha amostra. E aí eu posso ter, por exemplo, como um resultado, né? Posso ter ali cerca de 5 miligramas por litro ou 5 ppm de sódio naquela amostra. Eu posso pegar, por exemplo, uma amostra de manteiga, né, e analisar a quantidade de gordura trans que há nela. Então, eu posso dizer, olha, há gordura trans, química analítica qualitativa. Existem métodos para identificar se há gordura trans ou não. Agora, existem métodos para identificar a quantidade, quantificar isso. A mesma coisa se eu pegar, por exemplo, a água de um rio, posso dizer, olha, há mercúrio nela e a quantidade de mercúrio presente na mesma é da ordem de 0,01 miligramas por litro, ok? Por exemplo, quando eu meço o teor alcoólico de uma bebida, também estou quantificando a quantidade de álcool presente na mesma. Eu sei que existe um álcool, mas a porcentagem é 40% do volume. Então, estou quantificando. Reparem que na química analítica quantitativa, nós estamos falando de números, de quantidades. Existem métodos para a gente poder chegar nesses valores, que é o objetivo desse nosso curso. É estudar esses métodos que vão nos levar a dizer, olha, a quantidade presente do seu analito na sua amostra é tantos. Então, serão esses métodos que nós vamos investigar
na nossa química analítica quantitativa. Bem, aqui é só uma figura para mostrar para vocês o quanto que a química analítica quantitativa está presente no nosso dia a dia. Então, quando eu vou comprar um produto, por exemplo, eu posso olhar por esse rótulo e posso dizer, né, o quanto existe de sódio nesse rótulo, nesse produto, né? O quanto que existe, por exemplo, de cálcio nesse produto, o quanto que tenho de colesterol naquele produto que eu vou comprar, né? Quanto tenho de carboidrato. Então, eu tenho nos rótulos, nas embalagens dos produtos químicos, né, uma quantificação dos analitos, né, das substâncias presentes naquele alimento. E isso é importante, porque se você pega alguém, por exemplo, né, que tem alergia, por exemplo, a algum produto químico, né, alguma substância, por exemplo, tem gente que tem alergia à lactose. Então, vai olhar o rótulo e vai falar assim, ó, isso aqui é 0 de lactose. Ok, então eu posso consumir esse produto. Caso contrário, não, ele vai buscar um outro produto. Então, ter a informação das quantidades é extremamente importante. Então, a química analítica quantitativa, ela tem esse papel de quantificar o que está presente naquela amostra, dizer quantos miligramas existe, quantos ml existe, ou seja, passar informação de quantidade. Bom, pessoal, espero que já tenha dado para vocês terem uma ideia, né, do que será esse curso nosso de Química Analítica Quantitativa. Aqui agora eu vou apresentar para vocês o conteúdo programático, o que seja a sequência, né, do que nós vamos ver ao longo do curso. Então nós vamos iniciar aí o nosso curso falando um pouquinho para vocês sobre a introdução à Química Analítica Quantitativa. Então eu vou mostrar para vocês, né, quais são os passos, né, para a gente fazer uma análise química quantitativa, né, que a gente possa dizer, olha, é uma análise confiável. Então, existe alguma sequência, até no recolhimento da amostra, na forma como você vai recolher a sua amostra, é importante, né? Então, essa introdução vai ser feita nesse sentido, para mostrar para vocês como que eu garanto que o resultado final será um resultado confiável, né? Então, essa introdução vai ser feita nesse sentido. Bom, na sequência, nós vamos falar um pouquinho para vocês sobre os erros em análises químicas. Por incrível que pareça, sempre uma análise química ela vai possuir um erro. O objetivo do analista é diminuir, minimizar, né, esses erros presentes. Então, por melhor que seja um analista, por mais seguro que ele seja, por mais experiente que ele seja, tá? Não vai dizer, ele, puxa vida, faz 20 anos que ele trabalha com isso. Olha, é impossível existir algum erro naquela análise química. Não, tá? Às vezes, o analista ele pode não ter cometido nenhum erro, mas os próprios instrumentos, o próprio material, os próprios equipamentos, e os equipamentos, por mais sofisticados que sejam, existe ali um erro embutido no mesmo. Então, se eu pegar, por exemplo, uma simples pipetinha, tá? Para medir um volume, eu sei que se eu for muito certinho, acertar o menisco corretamente, tomar todo o cuidado, todo o procedimento adequado, tá? Aquela própria pipeta já possui um certo erro. Então você vai estar dizendo que não há erro em uma análise, é uma mentira. O que nós podemos fazer é usar instrumentos cada vez mais sofisticados, onde vá providenciar erros menores, ou metodologias melhores para que o meu resultado tenha um mínimo de erro possível. Mas existem sim erros e nós vamos comentar um pouquinho desses erros em análises químicas. Na sequência, uma vez que os dados, né, serão obtidos, é importante tratar esses dados, dizer se esses dados estão confiáveis ou não, se o meu resultado ele é exato, né? Se o meu resultado não é exato, se o meu resultado, por exemplo, está muito diferente do outro, né? Eu obtive, por exemplo, 3 resultados, né? E um resultado deu 10,0 ppm, o outro deu 10,1 ppm e o outro vai dar 20 ppm. Então, peraí, tem uma coisa errada naquele dado, né? Vamos tratar esses dados. Então, nós vamos fazer uma análise, né, sobre esses dados obtidos aí,
como fazer com que esses dados sejam confiáveis. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre os tratamentos dos dados novamente. Aqui nós vamos também, depois na sequência, falar um pouquinho sobre análise gravimétrica. Nós vamos determinar as quantidades usando gravimetria, e gravimetria significa massa. Então, através da pesagem ou diferença de massa, nós podemos determinar o teor ou a quantidade de algum analito presente na sua amostra. Na sequência, nós vamos entrar numa parte muito importante da química analítica quantitativa e que vai nos tomar um tempo maior, que é a análise volumétrica. Essa análise volumétrica, evidentemente, o próprio nome está dizendo, olha, nós vamos trabalhar com volumes. E quando nós falamos de análise volumétrica, nós estamos falando basicamente de titulações, né? Então, nós vamos ver alguns casos de titulações aqui, né? Entre elas, a volumetria ou a titulação de neutralização. Nós vamos ver a volumetria ou titulação de precipitação. Vamos ver a volumetria por complexação e a volumetria por oxirredução. Então, todas elas serão volumetria. Em todas elas, vamos usar basicamente ali os mesmos instrumentos, bureta, Erlenmeyer, tá? Mas a reação química que está por trás de cada uma delas é diferente. Numa vai estar ocorrendo uma reação de neutralização, ou seja, de um ácido e uma base. Uma outra, por exemplo, de precipitação, eu posso estar produzindo um precipitado dentro do meu Erlenmeyer. Durante a minha titulação vai estar produzindo um precipitado. A complexação não é um precipitado, mas é um complexo. Esse complexo pode ter cores diferentes, que vão me indicar o momento de parar a titulação. E uma reação de oxidação. Então, conforme eu vou fazer a reação, vai ocorrer uma reação de oxirredução ali dentro. Então, esses são alguns tipos de volumetria que nós vamos analisar aí, que nós vamos ver ao longo do nosso curso. Bom, pessoal, uma vez já então mostrado para vocês, né, o que vem a ser essa química analítica quantitativa, mostrei para vocês também, né, o nosso programa, o nosso conteúdo programático, que nós vamos ver ao longo do curso. Vou falar para vocês aqui, vou destacar para vocês aqui, né, quais serão os instrumentos e os critérios de avaliação da aprendizagem dentro desse componente curricular. Vamos lá. Aqui, a nossa média, ela vai ser considerada como sendo uma média aritmética de 2 instrumentos de avaliação. Então, um desses instrumentos, que eu estou chamando de nota 1, é uma prova escrita valendo de 0 a 10. Né? E a segunda nota são os trabalhos. Né? E o que pode se entender como esses trabalhos? Nós temos aqui algumas listas de exercícios que serão colocadas para vocês aí ao longo do nosso semestre. Né? Algumas semanas irão aparecer algumas listas de exercícios. Ou, ainda, eu vou colocar alguns conteúdos teóricos, alguns vídeos, né, teóricos sobre os assuntos e pedir para que vocês façam um resumo, né, daquela aula, daquela videoaula. E dentre outros trabalhos que poderão ser feitos. Mas, basicamente, aí, essa nota número 2, aí, esses trabalhos consistem de listas e resumos que nós vamos fazer ao longo do curso. Tá? Então, vale a pena a gente lembrar. A nota número 1 é a prova valendo de 0 a 10. Esses trabalhos também, na somatória desses trabalhos, também você vai ter uma nota de 0 a 10. Cada trabalhinho desse, cada resuminho desse que você entregar, cada lista de exercício que você entregar, vai possuir uma pontuação. Então, por exemplo, na próxima semana eu vou colocar um vídeo lá, uma aula teórica, e vou solicitar que vocês façam um resumo daquela videoaula, daquela aula teórica. Então, ali vai estar escrito, olha, assista ao vídeo e, na sequência, envie o resumo. Então, esse resumo, por exemplo, ele pode ser 2 pontos, 3 pontos, tá? Na outra semana, eu posso colocar uma lista de exercício referente àquele assunto teórico. E aquela lista de exercício, por exemplo, pode valer mais 2, 3 pontos, e assim vai se somando essa pontuação até dar também o 0 a 10. Né? Somou as duas notas, nota 1 e nota 2, vai ser a sua média. Tá? Espero que ninguém aqui precise fazer esse exame final, mas o exame final, como de rotina, ele engloba todo o conteúdo ministrado na disciplina. Então, vamos fazer um esforço muito grande, tá? E tentar entregar esses trabalhos, né, por mais
corrido que nós temos aí o nosso dia a dia, né? Esses trabalhinhos que valem poucos pontos, né? Uma lista valendo 2 pontos, uma lista valendo 3 pontos, pode parecer pouca coisa, mas isso faz uma diferença enorme na nossa média. Então, basicamente são esses os instrumentos e os critérios de avaliação dessa disciplina de Química Analítica 2 ou Química Analítica Quantitativa. Para fechar o assunto de introdução de apresentação do nosso curso, eu estou colocando aqui as referências, né, as bibliografias. Eu sei que nesse momento nós estamos passando por um momento bastante delicado, então é mais difícil vocês terem acesso a esses livros, uma vez que a biblioteca pode estar fechada. Então, mas quem tem acesso, né, a esses livros, que é o livro Fundamentos de Química Analítica, né, o do Skugge, e o Vogel de Química Analítica Quantitativa, então quem tem fácil acesso a esses livros poderão utilizar durante o nosso curso, que esses livros são bem didáticos, bem claros, bem explicativos e tem toda basicamente a nossa sequência do nosso curso aí dentro. Então, se alguém tiver acesso a esses livros, podem utilizá-los aí durante o nosso curso para resolver as listas de exercícios, para ajudar você no entendimento das aulas teóricas.